Oi, gente, hoje a gente vai conhecer mais uma classe gramatical, que são os numerais. Numerais são as palavras que indicam a quantidade dos seres ou a ordem de sua sucessão. Os numerais podem ser usados com função de substantivo ou como de adjetivos. Por exemplo, os 3, adjetivo, alunos da yoga comeram as frutas. A mãe mandou 2, adjetivo, marmitas. O segundo, substantivo, é mais aventureiro. A inflação subiu o dobro, substantivo, no mês passado. Então, os numerais eles servem para indicar a quantidade de seres ou de coisas, mas eles também podem ser usados com a função de substantivo ou de adjetivos, como exemplo dessas frases. Aí, no caso, os 3 alunos da yoga comeram frutas. Os 3, ele está nesse sentido de adjetivo na frase, e pode ser alterado. A mãe mandou 2 marmitas. 2 entrou como adjetivo. O segundo é o mais aventureiro. O segundo passou a ser substantivo. A inflação subiu o dobro. No mês passado passou a ser substantivo também. Então, ele pode mudar a função de acordo com a oração. Os numerais podem ser classificados de acordo com as ideias que eles exprimem e se dividem em. Aí, numerais aí tem ordinais, cardinais, fracionais e multiplicativos. Vamos conhecer um pouco deles. Números cardinais expressam a quantidade exata dos seres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Por exemplo, as 2 bonecas da Clarice foram quebradas. Então, ele indicou a quantidade, né? Foram 2 bonecas que foram quebradas. De acordo com o gênero, ele pode ser alterado também, tipo, ao invés de ser 2, ser 2. Os 2 bonecos de Paulo foram quebrados. Então, mudou totalmente o gênero da oração. Porém, o sentido é o mesmo, né? Foi 2 bonecos que foi quebrado. Numerais ordinais indicam a ordem sucessiva dos seres. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por exemplo, Clarice senta na terceira carteira. Então, esse daí já é para indicar uma ordem sucessiva. Não aceitaria, tipo, falar Clarice senta na 3 carteira. Não tem nem como. Então, a gente sempre vai utilizar Clarice sentou na segunda carteira ou na terceira, na quarta carteira. Sempre vai ser nesse sentido, nessa ordem. Numerais multiplicativos expressam aumentos proporcionados de uma quantidade, multiplicações, dobro, triplo, quinto. Por exemplo, ele teve o triplo do desconto que eu tive. Então, geralmente, ele é para usado mais tipo em contas, em aumentos de quantidade. Numerais fracionários indicam diminuições proporcionais, frações ou divisões. Terço, meio, metade. Por exemplo, Maria comeu um terço do bolo. Ou Maria comeu metade do bolo. Flexão de gênero. Alguns cardinais. Uma, dois, duas, ambos, ambas, 200, 200. Como eu disse, dependendo do gênero que está na oração, esses números eles vão sendo alterados, né? O final. Todos os ordinais, primeiro, primeira, segundo, segunda, terceiro, terceira. Já os ordinais, eles são todos assim, eles vão sendo mudados de acordo com o gênero que está na oração. Multiplicativos, apenas quando são empregados com valor de adjetivo. Vicente tomou uma dose tripla da vitamina, então ele só conseguiu ser alterado porque ele está tendo o valor de adjetivo. Ao contrário disso, ele não muda. Fracionários. Meio e meia devem concordar com a palavra a que se refere. Camila pediu meia caixinha. José comeu meio cachorro quente. Então, tem que concordar com a palavra que vem antes ou depois. Flexão dos números. Apresentam variação de número. Cardinais terminados em ão. Milhão, milhões, bilhão, bilhões. Todos os ordinais, primeiro, primeiros, milésimo, milésimos. Então, eles têm singular e plural.
multiplicativos, apenas quando empregados com valor de adjetivo, por exemplo, Carlos bebeu 3 copos duplos de cerveja. Então, eles também só são usados no plural quando for no valor de adjetivo. Como é nesse sentido, Carlos bebeu 3 copos duplos de cerveja. Fracionários: meio, metade, terço e os ordinais, concordando com o número de partes em que se dividiu a quantidade. 2 metades, 1 metade, 1 meio, 2 meios, 1 quinto, 2 quintos. Então, sempre tem que haver essa concordância entre eles. Emprego dos numerais. Algumas regras são fundamentais para o emprego do numeral. Todos os numerais concordam com o nome, exceto os numerais multiplicativos, que sempre são masculinos. Por exemplo, uma, que é cardinal, primeiro, primeira, ordinal, dobro e triplo multiplicativo. Então, como eu já havia falado antes, os numerais eles vão concordando com o que com as palavras que tem na oração, menos o multiplicativo. Não concorda. O uso dos artigos nos números fracionários é opcional, enquanto os numerais multiplicativos geralmente vêm precedidos de artigos, por exemplo, o dobro e o triplo. Já nos fracionários é opcional, né, que a gente pode utilizar um meio ou só meio, metade, mas nos multiplicativos geralmente vem acompanhado dos artigos. O que é o artigo? Por exemplo, aqui está o dobro. O O que vem antes é o artigo. O dobro e o triplo, né? Vem um artigo antes. Quando indica dias do mês, utilizam-se os numerais cardinais, exceto na indicação do primeiro dia, feita pelo ordinal. Por exemplo, 23 de janeiro e 1 do 10, 1º de outubro. Então, assim, normalmente a gente vai falar os números, né? 23, a gente pode falar 23 do 1, 1 do 10, só que quando a gente for utilizar, quando o número 1 for vier primeiro, o dia primeiro, a gente coloca 1º de outubro ou 1º do mês, a gente não coloca 1 de outubro, né? Não é formal falar assim. Quando indica leis e decretos, o numeral ordinal é utilizado até o 9º, depois utiliza-se os cardinais, por exemplo, o artigo 9º, artigo 10. Então, até o 9º, quando é utilizado para decretos, a gente vai falar, tipo, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, até o 9º. A partir do 9º, aí vai ser artigo 10, a gente já não vai precisar falar mais em ordinal, a gente fala cardinal. A palavra ambos, as ou ambas, é considerado por muitos gramáticos como numeral, uma vez que indica os dois ou as duas. Por exemplo, Joana e Beatriz adoram andar. Ambas gostam de caminhar ouvindo música. Então, ambos ou ambas indica quantidade, né? Que significa que é duas pessoas, duas coisas. E obrigada a todos.